Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Sorte, boas notícias e paz duradoura é o que vem trazer para dentro da sua casa mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor José Adalton de Oliveira enumera quais são os 10 lemas para melhorar o desempenho escolar dos filhos. Nós não devemos fazer com que o filho ele estude baseado simplesmente só naquela cobrança ali em cima, mas fazer com que ele entenda e tenha responsabilidade. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça, convidado do preletor Enio Masaki Hara, atende uma moça que está com a vida de cabeça para baixo. Ela perdeu o emprego, o namorado está de mal com o pai. Vamos analisar um pouquinho. Significa que tudo o que nós fizemos até agora não deu certo. Fique conosco e acerte com cada vez mais frequência nas escolhas da vida. E aí, quer começar bem o seu dia, de bem com a vida, com a cabeça arejada e pronto que deve é? Palavras de Luz 2016 da Seitonoi é o presente mais positivo de todos, gente. E a jovem Bárbara tem a dica para você, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Viviane. A tradicional publicação da Seitonoi no formato mesa ou parede está mais linda do que nunca. Com mensagens para cada dia do mês, você fica bem mais disposto, inspirado e alegre para ter um dia maravilhoso. E olha, além de fazer bem aos olhos e ao coração, Palavras de Luz 2016 da Seitonoi também purifica as energias do ambiente, seja na sua casa, no ambiente de trabalho. E ó, atrai sorte, prosperidade, tudo de bom para você e sua família. Dá uma olhada nas mensagens. Mensagem do dia 1. Como filho de Deus, sou envolvido por infinita provisão. Mensagem do dia 2. A mente luminosa e alegre torna a vida radiante. Mensagem do dia 3. Agradeça as diversas felicidades que você desfruta no momento. E qual o site para receber em casa, Bárbara? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou numa sede da Seitonoi mais próxima de você, por um precinho pequenininho, viu, gente? Apenas R$12, você mais feliz o ano inteiro. É também uma excelente opção para dar de presente, afinal... Ele é o presente mais positivo de todos. É isso aí, ajude a iluminar também a vida de seus amigos, parentes e pessoas especiais. É garantia de um dia a dia mais alegre e cheio de paz, viu? Palavras de Luz 2016 da Seitonoi há mais de 40 anos, tornando todos cada vez mais prósperos e bem-sucedidos. Pela mesma razão que as crianças gostam de ouvir sempre as mesmas histórias, porque cada vez são contadas com nova vida, é possível que os pais extraiam a infinita capacidade de renovação que existe dentro de cada criança. Conheça agora os 10 lemas para melhorar o desempenho escolar dos filhos. Na palestra do preletor José Adalton de Oliveira. No dia de hoje nós temos a felicidade de estudar um tema relacionado à educação. Os 10 lemas para melhorar o desempenho escolar dos nossos filhos. Estudaremos alguns desses lemas aqui como uma forma de refletirmos sobre a educação dos nossos filhos e lembrando que todos nós somos educadores. Mesmo um bebê, mesmo uma criança, ele acaba influenciando a vida dos pais e os pais a vida desses filhos. Eu observo que muitas vezes uma criancinha, quando ela nasce, os pais acabam se reeducando, até porque ele começa a lembrar exatamente do momento em que ele era criança e acaba refletindo.
muitas coisas que os pais falavam, ele acaba passando para os filhos. Então podemos dizer que educação, ela é um processo constante na vida de todos nós. E a Seichonoye dá uma importância primordial à educação. Principalmente a reeducação, ou seja, nós nos reeducarmos constantemente, todos os dias, e específico no que se refere à relação à educação dos filhos e o desempenho escolar. Nos 10 lemas para melhorar o desempenho escolar dos filhos, diz o seguinte aqui o professor Keio Kanuma no livro Ensinando e Disciplinando os Filhos. Cada um dos atos praticados pela criança, mesmo os que aos olhos dos pais parecem travessuras incontroláveis, tem um sentido e muitas vezes é uma lição de vida para os próprios pais. Vamos então refletir sobre essa questão. Em primeiro lugar, devemos saber que cada ato que a criança pratica é um aprendizado para ela. Praticar certos atos em determinada fase é normal no decorrer do desenvolvimento da criança. Então, em primeiro lugar, devemos entender que a criança, à medida que ela vai praticando alguma coisa, ela está aprendendo com aquilo. Muitas vezes, até quando ela quebra alguma coisa, o pai não deve simplesmente, num primeiro momento, chegar até ela e falar bravo, áspero, mas dizer, filho, quebrou, não pode quebrar. Ou o quebrar significa fazer um barulho, mas isso, na verdade, não é o correto. Então, é uma forma de ir educando. Por outro lado, mesmo quando a criança está brincando com alguma coisa, ela está aprendendo. Então, em primeiro lugar, é entender que a cada momento, a cada segundo, cada ato praticado pela criança é um aprendizado. Em segundo lugar, devemos compreender que, em alguns casos, a criança se torna rebelde por falta ou por causa da carência afetiva. Que carência é essa? Hoje, com a vida que levamos nesse mundo conturbado, mundo cheio de atividades, corremos para lá, corremos para cá, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, muitas vezes os filhos ficam com empregados, empregadas e esquecemos dos filhos. Quando chegamos em casa, estamos tão cansados nas nossas atividades que acabamos deixando de lado ou não se preocupando com a educação do filho ou não reservando um espaço na vida do filho. Eu me lembro de um fato ou de uma passagem em que eu ouvi numa palestra de um preletor da Seichonoye, um renomado preletor, em que ele dizia assim, uma historinha de um grande executivo. O grande executivo trabalhava, viajava para todos os cantos. E à medida que ele viajava, corria, ele realmente tinha uma remuneração fantástica. E um dia o filho chegou até ele e falou, pai, quanto que vale uma hora sua? E aí o filho, o pai disse para o filho, filho, por que você quer saber isso? Não, eu gostaria de saber quanto que vale uma hora sua. E aí, de tanto o filho insistir, o pai falou um determinado valor que seria a hora de trabalho dele. Fez umas contas e rapidamente respondeu para o filho. Aí o filho, ele observou, ele falou, mas por que você quer saber, filho? Ele falou, nada não, pai, nada não. Mas ele observou que, a partir daquele dia, o filho começou a guardar um dinheiro num cofrinho. E aí, um determinado dia, ele falou, mas filho, por que você está guardando esse dinheiro nesse cofrinho? Tudo que você precisa, o papai dá. Ele falou, não, papai, eu estou guardando esse dinheiro nesse cofrinho para que eu possa comprar uma hora do senhor. Mas por que comprar uma hora? Para que nesta uma hora o senhor possa brincar comigo. Então esta história, ela nos mostra, assim, uma reflexão. Temos que fazer uma reflexão até que ponto nós estamos realmente nos empenhando em reservar um espaço na nossa agenda para poder estar com os nossos filhos, viver com os nossos filhos. E aí falta, é o papel do pai e da mãe dentro de casa, que é o papel de amar verdadeiramente o filho. A minha esposa, eu tenho 3 filhos, e ela fala para mim de vez em quando, você precisa chegar em casa e rolar no chão com as crianças, né?
e eu acabo fazendo isso. Mas esse rolar no chão é brincar com os filhos, se envolver com os filhos para que eles se sintam amados. Às vezes eu estou deitado na cama e dali a pouco vem lá os 3 e pulam em cima do pai. Então esse momento é um momento único, é um momento raro. Os filhos crescem rápido. Um dia mais tarde você olha e tem um moço, uma moça dentro de casa e já não é mais possível isso acontecer, porque os filhos cresceram. Então, o amor que o pai pode dar no agora para o filho é só no agora, não é depois. Então, é aquele desejo que o filho tem de ser amado, de ser reconhecido pelas conquistas que ele tem na escola, ou mesmo ser elogiado, ou seja, lá fora ele recebe elogios, mas e os pais dentro de casa? Então esta é a reflexão inicial que o professor Keio Kanuma faz neste nosso livro aqui, para que possamos o quê? Introduzir esse outro ponto que é os 10 lemas para melhorar a educação, para melhorar o quê? O desempenho escolar dos nossos filhos. O primeiro lema para o nosso estudo é: o estudo é uma atividade divertida e prazerosa. Pais e educadores. Aqui, professor Keio Kanuma, que é um dos renomados educadores do Japão do século passado, ele está nos ensinando que o estudo é uma atividade divertida e prazerosa. Então, fazer com que a criança ela aprenda divertindo e sentindo prazer. E o que é isso? Através das próprias brincadeiras. Aqui diz, é equivocada a ideia de que estudar consiste exclusivamente em sentar à mesa e ler livros didáticos. Então, o verdadeiro aprendizado da criança está em praticar diversas atividades com a mente livre e descontraída, sem se prender demais aos livros didáticos. É preciso compreender que, na verdade, o estudo deve ser uma atividade divertida e agradável. E mais adiante, ele diz assim, quando os pais passarem a ter esse ponto de vista e observarem com serenidade as atividades da criança, esta se sentirá livre do tolimento e passará a estudar com alegria. Em consequência, terá melhor rendimento nos estudos e adquirirá a capacidade de se concentrar nas tarefas escolares e concluí-las em curto espaço de tempo. Montar um quebra-cabeça que envolva peças que tenham alguma coisa de alfabetização ou que tenha ligação com cores, para a criança aquilo é uma diversão, mas está sendo também um momento de educação, um momento de estudo, um momento de aprendizagem. Então, espalhar livros muitas vezes no chão, ou deixar livros no chão em que a criança pegue, ou no chão, ou mesmo numa altura que ele consiga ter um livro para poder pegar na mão e estudar, ou mesmo até brincar misturando com livros ou com palavras, é uma forma de educação, é uma forma de ter o contato com assim, esse processo educacional. Um segundo lema do nosso estudo aqui é: a criança passa a detestar o estudo quando a cobrança é constante. E isso, mesmo os educadores, né, tem aquele ditado que em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Eu sei que muitos dos que nos assistem nesse momento são professores, são educadores e vivem esse drama, né? Às vezes dentro de casa, ou muitas vezes têm até mesmo dificuldades na educação dos próprios filhos, mas lá fora são bem-sucedidos educando os filhos dos outros. Mas, no entanto, pelo fato do pai ou a mãe ser um educador, ele acaba também cobrando e sendo muito rígido com o próprio filho, exigindo que o filho seja igual a ele. E aí é onde mora o perigo. E aqui diz, a criança passa a detestar o estudo quando a cobrança é constante. Cabe aos pais procurar orientar o filho, já no decorrer do curso primário, de modo a cultivar nele o espírito de independência, que o faça tomar a iniciativa de estudar ou fazer as tarefas escolares sem que alguém lhe chame a atenção. Então é fazer com que o filho ele possa estudar sem que seja cobrado constantemente. Não se deve tentar induzir a criança a estudar prometendo-lhe recompensas. Se você estudar, eu vou aumentar a sua mesada, eu vou aumentar a sua semanada. Muitas vezes os pais dizem isso, mas este não é o caminho.
por isso, apenas contribui para que ela chegue à conclusão de que os pais precisam recorrer a tal expediente, porque estudar é uma atividade aborrecida e penosa, e passa a detestar ainda mais o estudo. Então, nós não devemos fazer com que o filho ele estude baseado simplesmente só naquela cobrança ali em cima, mas fazer com que ele entenda e tenha responsabilidade. Então, como abordar o filho nesta forma? É simplesmente explicar para o filho a importância de que, se ele estudar todos os dias um pouquinho, quando chegar a época da prova, ele não vai ter necessidade de ficar tão preocupado assim, porque ele já aprendeu no dia a dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então, mostrando para o filho, para que ele tenha responsabilidade, naturalmente ele passa a gostar do estudo, ao contrário de detestar o estudo. Quando se trata de algo realmente necessário, a criança não deve ser oferecido em forma de recompensa, e sim como um presente. Uma doação incondicional expressa o amor dos pais. As boas sementes, ou seja, as qualidades inatas da criança, despontam e se desenvolvem quando ela é criada com amor genuíno, sem mistura de interesses. Então, o pai, quando vai oferecer uma recompensa ao filho, pelo fato de, no final do ano, ele ter obtido uma boa nota ou ter sido aprovado, deve ser algo que o filho não está esperando. Eu me lembrei agora do dia que dei um presente para o meu filho mais velho, na época do Natal, né? E quando eu cheguei com esse presente, ele não esperava. Mas o fato dele ter recebido aquilo marcou profundamente. Eu me lembro que quando eu entreguei esse presente, acho que foi um PlayStation 3, aqueles brinquedos que existem hoje em dia, ele chorou emocionado de ter recebido aquilo. Por quê? Porque naquele ano, não foi um ano que ele tinha ido muito bem na escola, mas mesmo assim, ele recebeu aquele presente e aquilo marcou profundamente o interior dele. Então, na verdade, se nós vamos oferecer alguma coisa para os nossos filhos, não deve ser simplesmente como sendo assim, uma barganha. Você fez isso, por isso eu vou te oferecer isso, porque isso é material. E, na verdade, o que o filho está esperando não é esse algo material. Algo material é importante? Sim, também é importante. Mas é o amor, é o afeto, é o envolvimento, é o dia a dia, é a conversa. O outro ponto fundamental, que é um princípio da doutrina da Seichonoye, é um princípio que faz a diferença na educação, principalmente para os educadores, os professores que estão no dia a dia, é elogiar o bom desempenho da criança nas disciplinas preferidas. É a força do elogio. Ou seja, olhar apenas os aspectos positivos. Se o seu filho vai bem em matemática e tirou uma boa nota e ele gosta de matemática, faça com que ele sinta prazer em estudar matemática. Faça com que você possa mostrar para ele que, assim como ele consegue ir bem em matemática, ele consegue ir bem em outras disciplinas. Então, elogie, reconheça. Aqui diz, os pais se equivocam ao pensar que, apontando os erros, o filho irá melhorar. No entanto, mesmo que os pais não lhe apontem os pontos fracos, a criança tem consciência das próprias dificuldades. Insistir em criticar os erros é como remexer uma ferida e aumentar ainda mais a sua dor. Então, apontar o defeito ou apontar aquela matéria que a criança está indo mal, ela tem consciência disso. Então, é melhor reconhecer aquela que ela está indo bem. Agora, alguém em casa pode pensar assim, mas o meu filho não está indo bem em nenhuma matéria. Pode ter certeza que conversando e dialogando, alguma coisa ele gosta. Então, pegue esse ponto em que ele gosta e elogie. Tem um dos livros da Seichonoye chamado Lições para o Cotidiano. E nesse livro tem uma história muito interessante, que foi de um educador em que ele tinha um garoto, ele cuidava de um grupo de garotos delinquentes, garotos que tinham muitas dificuldades, que eram, assim, banidos, na verdade, das escolas, que as escolas não queriam. E esse educador, ele pegou um jovem que, assim, nenhum local aceitava ele. E ele estava envolvido com uma determinada gangue de crianças delinquentes.
e ele encontrou nele um ponto para elogiar. Só que esse ponto era um ponto assim. Ele chegou para ele e falou assim, você tem uma qualidade. Ele disse, eu não tenho qualidade. Ele falou assim, você tem qualidade. Qual é a sua? Qual então é a minha qualidade? Ele disse, você tem uma qualidade em que você confia nas pessoas. Eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Você confia sim. Você confia naquelas outras crianças delinquentes que formam sua gangue. Vocês têm entre vocês um grupo em que vocês confiam um no outro. E aí, através desta forma, ele falou, sabe o que é mesmo? Então quer dizer que eu tenho uma virtude, eu tenho uma qualidade. E a partir daquele dia, esse garoto transformou completamente. Esse educador começou a elogiar esse ponto e elogiar outros pontos e reconhecer outros pontos que realmente ele tinha como qualidades, inclusive qualidades no próprio corpo. Ele era muito forte. Através de reconhecer a força dele, ele começou a ver outros pontos positivos e assim esse garoto se transformou completamente. Então, a força do elogio é algo fantástico que nós devemos utilizar no dia a dia. Um outro lema para o nosso estudo aqui é agradecer aos professores. Os pais devem, na frente dos filhos, conversando com os filhos, dialogar de forma a reconhecer e agradecer os professores. Por que isso? Se o professor, os pais têm uma reflexão de que um professor não está aplicando corretamente a matéria ou não está atendendo às necessidades, os pais não devem conversar isso na frente dos filhos. Mas mostrar para o filho que o professor tem qualidade e ele está se esforçando. Porque se o pai reconhecer na frente dos filhos que aquele não é um bom professor, o filho passará a ter mais dificuldades ainda na escola. Aqui diz assim, a criança muda com facilidade a sua preferência ou aversão por determinadas disciplinas. Muitas vezes, o interesse ou desinteresse por uma matéria é consequência da simpatia ou da antipatia que a criança tem pelo professor. Então, se os pais criticarem o professor na presença do filho, logo se manifestará na criança uma influência negativa. Então, a gratidão não apenas aos professores, mas aos colegas, enfim, a todos. Ao todo são 10 lemas, nós estudamos aqui apenas 4 lemas. Existem outros lemas. Se vocês querem saber esses demais lemas e estudar, adquiram o livro Ensinando e Disciplinando os Filhos, professor Keio Kanuma. É só ligar no 0800 770 2600 e também poderá obter as revistas da Seiichi Onoye, recebendo gratuitamente as revistas Fonte de Luz, Pomba Branca e Mundo Ideal. Então, nós queremos assim agradecer profundamente a cada um dos senhores que nos assistem, desejando que sejam cada dia mais felizes e que Deus os abençoe. Muito obrigado. No quadro de perguntas e respostas de agora, o preletoreiro Masaki Hari e o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça levam alívio a uma moça que anda um pouco aflita. Ela afirma, tenho grandes ambições, mas dá tudo errado. Perdi o emprego, meu namorado me deixou e ainda brigo muito com meu pai. Veja. Muito obrigado, a Seiichi Onoye trazendo respostas para você. Convidado especial de hoje aqui do quadro de perguntas e respostas, vindo lá do Peru, professor Miguel Dávila. Tudo bem, professor Miguel? Muito obrigado, um grande abraço a todo este povo maravilhoso do Brasil, país abençoado. Professor Miguel, tem uma pergunta maravilhosa aqui para o senhor. Sim. Tenho grandes ambições na vida, mas parece que tudo dá errado. Perdeu o emprego, perdeu o namorado e ainda briga com o pai. E ela quer saber o que ela tem que fazer para mudar tudo isso. Parabéns que a senhora fez a pergunta. Como mudar tudo? Vamos analisar um pouquinho. Significa que tudo o que nós fizemos até agora não deu certo. Ou seja, nossos hábitos, as nossas crenças, achávamos que estavam certas, mas pelos frutos se conhece a árvore. Então, significa que nós devemos adquirir novas convicções, novas crenças para sair daquela situação. Então, o passado
é o resultado de hoje. E se eu quero amanhã, um amanhã maravilhoso em todo sentido, eu tenho que mudar hoje. Então, tudo se senta no agora, este momento. Esquece o passado. E comece agora a adquirir novas convicções. Para tanto, a senhora tem que ler bons livros. Convidamos a frequentar aquelas reuniões de um modo feliz de viver, domingo. Domingo, das 9 às 11, tá certo? 9 a 11, não? Em todos os locais da Sete não é verdade, professor? É verdade. Então, é só procurar. E vai adquirir essas novas convicções hoje que mudarão amanhã. Ela diz aqui que ela briga muito com o pai. Isso aí atrapalha também, né? A felicidade da pessoa. Atrapalha em todo sentido. Principalmente o lado profissional, o lado de emprego, o relacionamento com o superior e até a parte financeira também afeta. Isso é sentimental também. Também. E aí leva no traseiro também. Sentimental quando o relacionamento não é bom com mamãe. Tá certo. Aí mamãe tem problema no lado sentimental. E o que essa pessoa tem que fazer então? A melhor saída dela é procurar uma reunião da Setionoye, assistir, pedir uma orientação pessoal lá e ser feliz de verdade. Perfeito. Aí está o assunto. Um bom livro para a senhora, Buscando o Amor dos Pais. Tá certo. Esse mata-pau. Essa foi boa. Para encher sua vida com um novo colorido da espiritualidade e fazer com que tudo ande de modo natural, esteve no ar mais um programa Setionoye, um modo feliz de viver. A busca por Deus é o estado de espírito em que Deus mais presente está. Sinta-se nos braços dele através do nosso momento de oração. Oração quando você sofrer injúrias. O infinito amor de Deus flui dentro de mim e torna agradável a atmosfera que emana da minha mente. Eu amo todas as pessoas e por isso elas me amam. Muito obrigado.